Game of Thrones foi influenciado pela Guerra das Duas Rosas. Oi, eu sou Steph e hoje vamos explorar as incríveis semelhanças entre as traiçoeiras terras de Westeros e as histórias reais que inspiraram as narrativas de Game of Thrones. Prepare-se para uma aventura onde a linha entre a realidade e a fantasia se confunde nesse universo hipnotizante, onde cada sombra esconde um conto dos mais profundos anais da história. Começando pelo óbvio, Game of Thrones foi fortemente inspirado na Guerra das Duas Rosas, que rolou entre 1455 e 1487 na Inglaterra. Essa disputa entre as casas de Lancaster e York pelo trono se reflete diretamente nos Starks e Lannister. É como se os personagens da série fossem espelhos dos protagonistas desse conflito histórico. O autor George Martin se inspirou em figuras históricas como Eduardo IV e Ricardo III, que deram origem a personagens como Robb Stark e Petyl Baelish. Assim como na Guerra das Duas Rosas, as traições, alianças e ambições em Game of Thrones são os que movem a trama. A própria Daenerys Targaryen é um eco de Henrique VII, o fundador da dinastia Tudor, que voltou do exílio para reclamar o seu direito ao trono. E a gente também não pode esquecer do sistema feudal da série, que reflete a estrutura política da Europa medieval, tornando Westeros ainda mais realista. Agora, vamos mergulhar em mais detalhes históricos que influenciaram a série. Primeiro, a gente tem os papéis femininos. Margaery de Anjou, uma mulher forte que lutou pelo trono de seu filho, nos lembra de Cersei Lannister. Ambas manipularam e brigaram pelo poder, moldando as tramas políticas na vida real e em Westeros. E os casamentos estratégicos. O casamento de Elizabeth de York e Henrique VII ecoa nas alianças forçadas em Game of Thrones, como o casamento de Sansa Stark. Roose Bolton e suas traições é parecido com Ricardo Neville, o rei fazedor. Enquanto a morte dos príncipes da Torre, conectada a Ricardo III, faz um paralelo com o destino incerto das crianças Stark. Agora, vamos falar sobre os eventos históricos que inspiraram a série. Número 1. A Muralha. E conectou-se com a Muralha de Adriano. Imagina uma muralha gigante, se estendendo pelo horizonte, construída para proteger uma civilização de feras selvagens. Essa não é só uma fantasia de Game of Thrones, mas foi uma realidade histórica. O imperador Adriano construiu uma muralha de 117 quilômetros para proteger a Britânia romana das tribos sem lei da Caledônia, que hoje conhecemos como Escócia. Essas tribos eram vistas pelos romanos como selvagens e incontroláveis. A muralha era uma barreira formidável, mantendo os bárbaros à distância e marcando o limite da civilização romana. Número 2. Jaime Lannister e a mão protética de Gott's Van blá blá blá, que eu não sei dizer esse nome. A jornada de Jaime Lannister, do Cavaleiro Dourado ao Guerreiro Humilhado, é uma das mais envolventes da série. Quando ele perde sua mão direita, símbolo da sua habilidade, é forçado a encarar sua identidade. Essa história ecoa a de Gott's Van Berlichingen. Acho que agora eu consegui. Um cavaleiro alemão que perdeu a mão em batalha aos 23 anos. Diferente da mão dourada de Jaime, a prótese de ferro de Gott's tinha articulações móveis, permitindo que ele continuasse lutando. Conhecido como Gott's da Mão de Ferro, ele se tornou uma lenda, mostrando resistência e adaptabilidade. Assim como Jaime, Gott's também buscou honra e combate, enfrentando seus desafios. Número 3. A morte de Jon Snow e a de Júlio César. A trágica morte de Jon Snow nas mãos de seus próprios homens lembra o assassinato infame de Júlio César. Júlio César, o líder romano, foi traído e morto por senadores, incluindo seu filho adotivo Bruto, nos idos de março. A ambição de César em se declarar imperador gerou medo e ciúmes, resultando em seu brutal assassinato que mergulhou Roma em caos e provavelmente você já sabe disso. Assim como a morte de Jon abalou a Patrulha do Norte, ambas as mortes mostram os perigos das lutas pelo poder e a fragilidade da lealdade. Número 4. O Império Mogol e os Dothraki. A jornada de Daenerys Targaryen na cultura guerreira dos Dothraki nos lembra do temido Império Mongol,
que dominou grande parte da Ásia e Europa nos séculos 13 e 14. Assim como os Dortaki, os Mongols eram cavaleiros arqueiros excepcionais treinados desde jovens para a guerra. Sob a liderança de Gengis Khan, o estilo de vida nômade dos mongóis e suas habilidades de combate tornaram-se uma força a ser respeitada. Assim como Khal Drogo e os guerreiros ferozes, sua busca pela conquista moldou a história e deixou um legado que ecoa nos Dortaki. Número 5. O Senhor da Luz e o Zoroastrismo. A fé fervorosa do Senhor da Luz em Game of Thrones é fortemente baseada no Zoroastrismo, uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo. Eles adoravam um único Deus e consideravam o fogo como símbolo sagrado da pureza e poder de purificação. Na série, personagens como Melisandre usam o fogo como uma ferramenta divina, acreditando que ele pode purificar e destruir o mal. Esses paralelos mostram como a fé mística mistura crenças históricas com a fantasia de Westeros, adicionando essa dimensão mística à série, que eu acho maravilhoso. Número 6, Ramsay Bolton e o Asundnipal. A crueldade de Ramsay Bolton é assustadoramente parecida com Assurbanipal, um rei assírio conhecido por seu amor à tortura. Ele usava o medo como arma, assim como Ramsay, que esfolava suas vítimas. O rei assírio pendurava as peles de seus inimigos nas paredes da cidade como um aviso. Os atos horríveis de Ramsay lembram a brutalidade que existiu ao longo da história, onde o terror não só punia, mas instigava medo e consolidava o poder. Super terrível. Número 7, a morte de Joffrey e Átila o Uno. A morte chocante de Joffrey Baratheon tem um paralelo no mundo real com a morte misteriosa de Átila o Uno. Após uma noite de bebedeira em suas celebrações de casamento, Átila foi encontrado morto, sangrando pelo nariz e pela boca. A causa da morte é um mistério, mas algumas teorias existem, sugerindo hemorragia interna e outras sufocamento. Assim como a morte de Joffrey, esse evento adiciona um ar de intriga histórica aos eventos brutais de Westeros, mostrando que até os líderes mais temidos podem ter um fim inesperado. Número 8. Esse eu já contei lá no Insta. O Casamento Vermelho e o Jantar Negro. O massacre do Casamento Vermelho foi inspirado por eventos históricos como o Jantar Negro na Escócia, onde o jovem conde William Douglas e seu irmão foram convidados para jantar com o rei James II, apenas para serem executados. Outro evento sombrio foi o massacre de Glensoi, onde o clã MacDonald, que ofereceu hospitalidade, foi assassinado. Essas traições ressoam com a brutalidade de Game of Thrones, onde a confiança é uma mercadoria frágil e muitas vezes mortal. Por isso que em Game of Thrones muita gente reclama que as pessoas morrem, mas tudo isso é baseado na história. E a história, infelizmente, não tem final feliz. Número 9. A Batalha de Blackwater Bay e o Cerco de Constantinopla. A emocionante Batalha de Blackwater Bay, onde o Tyrion Lannister usa o fogo vivo para dizimar a frota de Stannis Baratheon, é inspirada no Cerco de Constantinopla. Os defensores bizantinos usaram uma arma devastadora chamada fogo grego para repelir a frota árabe. Assim como o fogo vivo, o fogo grego queimava na água, criando uma defesa formidável. O uso dramático de uma arma assim, tanto na história quanto na ficção, mostra a inovação em tempos de adversidade, mudando o rumo das batalhas e da história. Agora, para finalizar, eu já dei uma palhinha no começo do vídeo, mas vamos comentar alguns personagens. Ed Stark foi inspirado por Richard, Duque de York, que também foi uma figura leal ao reino, mas acabou traído e morto antes de conseguir reivindicar o trono. Robb Stark foi fortemente baseado em Eduardo IV, um jovem líder militar que teve um início vitorioso na Guerra das Duas Rosas, mas enfrentou traições intensas, como Robb
hobby com os Frey. Cersei Lannister foi inspirada por Margaret Anjou, rainha consorte de Henrique VI, que foi uma mãe ferozmente protetora e envolvida em várias intrigas políticas para garantir o poder para o filho. Tyrion Lannister, o anão, foi inspirado por figuras como Felipe II da Macedônia, um homem inteligente e estrategista que, apesar de suas desvantagens físicas, se destacou na política. A Daenerys Targaryen foi baseada em Henrique VII, que retornou do exílio para reivindicar o trono após derrotar Ricardo III na Batalha de Bosworth, assim como Daenerys volta para Westeros para lutar pelo Trono de Ferro. Stannis Baratheon foi inspirado por Oliver Cromwell, que acreditava que seu direito ao poder vinha de uma força superior e lutou com determinação rígida. Joffrey Baratheon é comparado a Eduardo de Lancaster, filho de Margaret Anjou, que também era conhecido por sua crueldade e comportamento bem instável. Henry Baratheon foi comparado a Ricardo III, irmão de Eduardo IV, que desafiou seu sobrinho pelo trono. Hanele, por sua vez, desafia o reinado de Stannis. Peter Baelish, que é o Mindinho, foi inspirado em Richard Neville, o rei fazedor, um homem que manipulava alianças e derrubava reis, muito semelhante ao papel que o Mindinho desempenhou ao manipular várias casas. A Sansa Stark teve uma trajetória que lembra Elizabeth de York, filha de Eduardo IV, que foi usada politicamente para unir facções rivais durante a Guerra das Duas Rosas, que inclusive tem um vídeo aqui que eu postei essa semana. Brienne de Tarth é comparada a Joana d'Arc, a guerreira francesa que lutou por Charles VII durante a Guerra dos 100 Anos, desafiando os papéis de gênero em seu tempo, assim como Brienne faz em Westeros. Theon Greyjoy lembra o Jorge Plantageneta, Duque de Clarence, que traiu sua família e foi um personagem trágico no drama da Guerra das Duas Rosas e morreu afogado em um balde de vinho. E Roose Bolton, inspirado em figuras como Ricardo, Duque de Gloucester, futuro Ricardo III, que foi conhecido por sua astúcia e ambição, sempre pronto para tomar o poder da sua maneira. Ufa! Terminamos um pequeno resumo para você entender melhor. Lembrando que a Guerra das Duas Rosas vai ter um vídeo enorme com todos os eventos assim que eu terminar as sagas dos Tudors. Enfim, você acha que George Martin escreveu esses eventos para realmente espelhar a realidade ou são apenas coincidências? Deixa sua opinião nos comentários e se você gostou do vídeo, curte e se inscreva para mais conteúdos históricos. A gente tem vídeo todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.